Ó, que show, hein? E quem que me dá o start para eu começar? Ele vai falar pra você. É melhor ficar de óculos. Aí a edição. Sucesso! Obrigada. Tá bom. Já tá aparecendo, viu? Só um minutinho, que nós já vamos dar início. São os acertos finais aqui. Assim que os convidados estiverem todos prontos. Todo mundo pronto? Ô! Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos ouvindo online. Bom dia, boa tarde para aqueles que nos verão num momento posterior. É um prazer enorme estarmos aqui hoje com mais uma live em parceria com a Anhanguera. Eu sou a Tânia, assistente social e educadora do CEPROESC. Para quem não sabe, o CEPROESC é uma instituição onde nós formamos jovens aprendizes e futuramente estaremos trabalhando também com os estagiários, né, com um programa de estágios. Brevemente vocês terão essa novidade também aqui pelo CEPROESC. É muito gratificante estarmos hoje reunidos aqui para falarmos de um assunto extremamente pertinente já na nossa existência e mais importante e relevante no momento que nós estamos vivendo, né, que é um momento de pandemia. Nós temos como os dois convidados hoje, eu serei a mediadora desse. Nós temos dois convidados psicólogos, tá, que estarão nos orientando e fazendo algumas considerações históricas e também atuais desse assunto, que é sobre a depressão juvenil. Assunto que nos assusta muito hoje, eu principalmente, que já não sou tão jovem, mas vivi uma juventude de tranquilidade, de paz, nem passava pela minha cabeça que pudesse existir um momento desse na minha existência, mas convivi com ele. Estou convivendo e provavelmente nós conviveremos com esse tema, com esse assunto e com essa doença hoje,
considerada, porque muitos anos ela não foi considerada doença, mas hoje já reconhecida como doença em todo o mundo. Então, eu gostaria, João e Camila, de deixar para vocês suas apresentações, tá? Eu vou passar a palavra já já para vocês. Vocês se apresentam. Nós daremos um tempo de 20 minutos para a observação de vocês, para a fala de vocês. E no finalzinho, nós entramos com as perguntas dos nossos telespectadores e também as minhas, que com certeza, durante o discorrer das suas falas, eu terei algumas perguntas para falar, se der tempo. Mas eu, com certeza, darei prioridade aos nossos ouvintes. João, a palavra é sua. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, que além de profissional exemplar, que eu já conheço, é meu grande amigo de muitos anos, e conheço o seu trabalho e sei que não teria pessoa melhor para falar para o nosso público hoje como você. Pode falar. Legal, nem tanto, mestre. Sinta-se em casa, literalmente em casa nesse momento. Montei tudo aqui para vocês, com certeza. Atingir no máximo 1h20 de live, mas fique à vontade para falar tudo aquilo que nos é necessário ouvir nesse momento e também de uma forma simples, né, que dê para todos aqueles que estejam nos ouvindo entenderem o que é a depressão juvenil. Obrigado, Tânia, eterna chefe. Não. Agradeço de coração, tá? Todo mundo aí envolvido, o CEPROESC, a Margot, professora da faculdade, Tânia, Camila. É com muito prazer, muita alegria que eu estou aqui fazendo parte hoje dessa live que é sensacional e que faz parte também do meu maior estudo chamado neuropsicologia. Tá? Fico dentro também da depressão juvenil na perícia, mas na neuropsicologia é aquilo que eu mais estou estudando. Sou João, psicólogo, né? Também neuropsicólogo e transitando, como sempre falo, pela perícia judicial, né? Avaliação psicológica pericial, há muitos anos já, 49 anos aí de correria. Trabalho com crianças literalmente desde os 17 anos. Então, eu passei para a década de 80, 90, 2000 aí, e tenho um pouquinho só para lançar para vocês da história, literalmente, como eu pedi a todos, né, porque eu tive que buscar isso dentro dos estudos da neuropsicologia, a história da depressão, para que a gente possa chegar nesse momento tão dificultoso, tão doente do ser humano. Nós estamos hoje numa crise existencial fantástica, né, porque é o nome para ter que se dizer mesmo, porque nós perdemos a linha, literalmente, dessa situação. Falamos lá do século IV a.C., Hipócrates, o grande, denominado pai da medicina, já tinha colocado isso, né, cunhou o nome de melancolia. A partir de 1860, né, foi mais humanizado, né, a situação e colocado dentro do dicionário médico a melancolia. Em 1952, foi tratado mais ou menos como mito e superstição, tá? A própria depressão, que já entrou nessa denominação, como a loucura e melancolia, jogando mais para a depressão. Eu fiquei muito preocupado, né, na história toda, quando começou a ter uma mudança de comportamento a partir de 1969, com a chegada da internet lá nos Estados Unidos. Né, se tornou lá em 1987 praticamente liberada, chegou no Brasil em 88, e em 1992 virou moda. A partir daí, as preocupações começaram a surgir. Né, a depressão em si, nós não estávamos preparados para o início dessa tecnologia. Por mais que achávamos que sim, não estávamos. E aí começou todo esse papel dessa crise existencial. A depressão, né, dali para frente, é muito mal compreendida, tá? A depressão em si é uma doença terrível,
né? É uma situação que a pessoa chega da tristeza profunda que não tem fim, né? Levando, sim, ao cúmulo dela a morte, tá? Por vários fatores de alimentação, baixa autoestima, abuso do álcool, enfim, várias situações que cunham isso, né? E principalmente, né, por que a gente fala da morte? Porque ela leva, sem dúvida alguma, além da morte por falta de alimentação, ao suicídio, que isso é uma situação doente que nós estamos vivendo, tá? Os medicamentos ajudam muito, tá? Em 2 e 3 semanas, com certeza, você colocando os medicamentos, você vai se sentir melhor. Mas, graças a Deus, né? A junção médica aí, todas as áreas de ginecologia, clínica médica geral, a psiquiatria, a neurologia, estão juntando junto com a psicologia para que se tenha uma terapia junto com a medicação quando a depressão realmente é alcançada. Mas a gente não pode deixar de compreender melhor a depressão. Tá? Aquela briga com o namorado, aquela tristeza, aquela angústia, né? Aquela birra, ela não é considerada uma depressão. E muitas pessoas erram em colocar o ansiolítico ou algo parecido para que essa pessoa tenha o controle, né? Então, aí já cai, e sempre denomina, como a gente tem hoje no mundo, 322 milhões segundo, né, os cálculos de pessoas com depressão, mas não sou eu, João, que contesto isso, mas muito tem a ver com a própria confusão que fazem com a depressão. A depressão, repito, é algo extremamente grave, e a gente começou a surgir aonde? Quando eu comecei a observar isso. Em 88, né, nós tínhamos aí uma versão da depressão ou da própria situação, quando os filhos chegavam na escola, e isso eu fiz parte, literalmente falando, de uma creche inicial, quando os filhos imitavam os pais. Então, tinha lá, denominado, né, na época, o Maimai da capoeira, o índio do karatê. Então, os meninos, você tinha uma noção de que eles vinham para botar terror, e aquelas crianças que levavam terror, nós tínhamos que trabalhar um pouquinho mais, junto com os pais, tentar organizar isso para que não se ligasse uma situação mais difícil. Com a chegada da internet, isso ficou um pouco mais complicado, porque por mais que os pais não estivessem preocupados, é isso que foi a dificuldade maior, nós começamos a ver uma mutação gigante nessa criança, nas gerações que estavam surgindo, né? Bacana ver que tínhamos aí a alegria, a felicidade das músicas, enfim, de toda uma parte lúdica, mas que já estavam se esquecendo, né? Caindo nesse final, em 1998, com a chegada do Windows 98, que aí foi uma função bem maior, que já saiu da internet de escada, da famosa IG, que demorava, e aí começamos a nos perder. E isso me deixou muito preocupado, porque de 98 até 2013, parece, né, uma loucura esse tempo todo, esse aumento foi substancial, foi complicado para todos nós aumentarmos. O auge, né, quando eu comecei a perceber 2007, 2013, daí para frente, a depressão foi na neuropsicologia. Quando você vai fazer um mapeamento da estrutura, você vê, particularmente, a dificuldade imensa da interação familiar. Óbvio que nós temos uma gama gigantesca mesmo, de situações envolvendo todo o contexto né, social, econômico, enfim, mas o lado familiar se quebrou nesse momento. É perceptível que os pais, filhos, foram se lacerando praticamente esse contato. Então, quando eu coloquei ali em 2013, 2012, 2013, a minha versão maior, mais forte no estudo da depressão, eu percebi que o suicídio já estava alto, tá? Já estava cada vez mais complicado de você controlar. Então, a forma do suicídio não estava sendo controlada mais, devido ao quê? Uma junção da ansiedade, angústia, ansiedade, que estava denominando, e o próprio suicídio, que aí começava a dominar, e a própria depressão, porque a criança, né, o adolescente, a gente não tem noção disso, mas a partir da primeira infância agora, 7, 8 anos de idade, o término da primeira fase da personalidade, perdão, que é 7, 8 anos de idade, já se entra numa depressão por causa do cunho familiar, a própria estrutura familiar, né? Então, isso é muito complicado, porque a gente percebe que ele vai crescendo
e se entra na adolescência, que eu calculo sempre dentro da neuropsicologia, 12 anos e 6 meses, que se perpetua até 23, 24 anos, essa fase é ridícula, porque ele está na busca, e se teve alguma coisa ali atrás errada, né, dessa própria estrutura familiar, isso vai cair todo o processo dentro dessa idade que nós estamos falando aí hoje, que é de 14 a 24, 12 anos, 6 meses a 25, que é muito complicado, porque aí você não tem mais a segurança que todo o ser humano precisa ter, que é o lado afetivo, que ele tem o contato afetivo, essa fobia afetiva, né? Os pais não estão preparados, e ninguém os prepara praticamente para que eles possam ter uma noção do que estão causando com os filhos, essa correria, tecnologia, como já havia dito, então tudo isso se perdeu, né? Então, a própria drogas, o álcool, a ansiedade, os medos, a irritabilidade, o choro, tudo isso vai acontecendo na adolescência e vai chegando até os 25 anos de idade, e de repente nesse caminho acontecem todas as desgraças aí possíveis e a gente perde muitos jovens nessa depressão, tá? Em 2016, eu fiz uma palestra, várias palestras em algumas escolas aqui em Araraquara, região e outros locais, gratuita. Tente outra vez, se chamava para quê? Para inserir no grupo escolar, para ver o que estava acontecendo. E, literalmente, eu bati o martelo nisso, né? A própria condição familiar estava dilacerada. Nós não estávamos conseguindo evoluir nisso. Então, os jovens começaram o quê? Tem um mamífero azul, um mamífero rosa, o corte, né, todos os cortes, o abuso do álcool, da droga, para chamar a atenção, uma certa parte, aí de 15% a 20%, quando analisei, e o restante realmente estava, por incrível que pareça, no estado depressivo, né? Não estava mais naquela frustração da vida. Então, isso causou muita preocupação, né? E eu tive que trabalhar muito isso com as escolas, mas o medo era gigante de abordar isso com os pais, a própria escola tinha, mas eu fiz de tudo para que eu pudesse orientar melhor os professores, né? Para que pudesse passar para os pais, e isso levar também dentro do consultório. Então, essas crises de ansiedade, né, como tá, o pânico, ele vem crescendo gradualmente, e eu peço muito isso, né, que as escolas, os CAPs, né, a própria universidade, com o tempo, crie aí, junto com os alunos de psicologia, situações que possam abraçar mais essas famílias, estar mais próximo dessa família. Por que eu bato nessa parte lúdica? E eu trabalho muito com isso. Porque é importante orientar os pais, independente do grau social, é muito importante orientar os pais, né? Para que esses jovens, né, essas crianças e adolescentes e até adultos possam ter um respaldo técnico, né, possam ter um respaldo familiar e possam ter aproximação, porque é difícil você ver o jovem hoje está alocado aqui, a tecnologia, o quarto, o computador, os amigos, né, os jogos, enfim, mas não está alocado na família. Então, o que eu peço muito, né, nessa solicitação sucinta que eu estou fazendo de tudo aqui, para que a gente possa, todo mundo aí, colaborar, eu peço muito essa junção, que é a religião, os sentimentos, a saúde, o lazer, a vida familiar, a escola, todos façam isso. E a própria universidade, né, criando, conjunto com os alunos, esse apoio aos pais, né, que vão até o local, expliquem com lives, que agora, mais do que nunca, com acerto a isso, para que possam diminuir, né, essa situação que a gente está vivendo tudo, que é uma questão de morte realmente, né, que chega, eu estou falando na parte clínica também, que eu recebo de jovens, fala, cansei da vida, já não tenho mais vontade de estar aí no mundo, e quero tirar minha vida. Aí vem, né, com tudo isso, você percebe que cai na depressão. Não é aquilo que eu briguei com a namorada e fui lá e fiz algo louco. Pelo contrário, né, a gente percebe literalmente que ele está doente, afetivamente doente. Né? E quando você vê que os pais não se interessam, não se acham, não se olham para isso, a violência doméstica, né, e tudo mais, isso cai justamente nessa idade, e que eu estou vendo nessa geração, como a Tânia bem disse, né, de 98 para cá, pior, ou até 2019, que esses 322 milhões, eu tenho certeza, infelizmente, né, que isso vai aumentar,
pela estrutura familiar que nós estamos vivendo hoje, né, por essa pandemia toda, né, que nós estamos passando, vai aumentar sim, né, nós temos a violência aumentando, a situação de risco aumentando, brigas de casais, enfim, tudo. Então, é uma situação que a psicologia, como eu falei, já uma live passada aí, tanto qualquer tipo de situação, padre, ancião, pastores, educadores, todos entrarem para que possam dar esse apoio, porque os jovens estão necessitando disso, né? Eu fico muito, muito preocupado com essa tristeza, com essa angústia, fico muito preocupado com a entrada dessa depressão posterior, que eles não sabem distinguir e que ninguém possa orientá-los. Então, muitos pais chegam e falam, mas eu não tenho o que fazer, eu deixo ele no quarto, ele fica ali, eu não sei mais o que fazer. Então, é a hora dos profissionais entrarem em ação, né? Os pais que estão nos ouvindo, por favor, procurar profissionais, pessoas que possam orientá-los, e a gente está aí preparado para que ele possa, pelo menos, distinguir e dar um apoio, né? Porque as drogas, o álcool, essa situação que nós estamos vivendo não está levando ninguém, tá, a lugar nenhum e prejudicando principalmente o futuro, né? Que nós não somos eternos, né? Para ficar educando, orientando, tentando, e eles parcialmente vão criar uma situação dos filhos dos seus filhos muito precária para a nossa vida. Então, nós aí, como está os alunos da universidade agora, início de carreira, e procurando fazer isso, né, um trabalho específico para salvar nossa juventude, porque é muito triste o que eu estou vendo, vi nas escolas, vejo no consultório, vejo na avaliação psicológica, né, vejo no cunho também da internet, trancado no quarto, da mudança comportamental, da vaidade para vadiagem, ou seja, o corpo já não tem tanto respeito. Então, tudo isso tem que ser servido dentro de casa. Tem que ser parceiro do seu filho, tem que ser parceiro, tem que conversar, chamar, tirar do computador, levar para a alimentação correta, atividade física, tudo que é saudável, lúdico e simples. Isso é fundamental. Eu fico muito contente de estar passando isso para vocês também. Repito, bem sucinto, bem rápido, porque tem mais gente para falar, mas eu fico dizendo para vocês, né, da universidade, de todo mundo que está ouvindo, que, por favor, né, se trabalhe isso, aos CAPs aí da vida, que se organize para cada vez mais com os pais, para que possam se juntar mais os filhos, porque eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, quando o pai junta, a mãe junta, ou se não tem os pais, que sejam avós, que sejam orientados, com certeza faz uma mudança gigantesca na vida dessas crianças, porque eu mesmo fiz, né, trabalhei muitos anos mesmo, de 1 ano e 8 meses até 15 anos, com crianças e adolescentes, e consegui fazer diferença, né, com muito carinho, com muito amor, ensinando lúdico, e fiz a diferença. Tem pessoas hoje dentro da aeronáutica, exército, trabalhando em empresas, todos que passaram e não tinham família, não tinham pai, não tinham mãe para orientar, e eu fui lá, pincelando, ajudando, e consegui. De que forma? Pedindo auxílio a alunos, pedindo auxílio a educadores, pedindo auxílio a pessoas que estavam ali ao meu lado. Então, nessa gama gigantesca de dificuldades, acreditando muito nos sentimentos, tendo Deus no coração, tenho certeza absoluta que há possibilidade de mudança. João, eu fico me contendo aqui para fazer as perguntas, né? Tem que respeitar seu tempo. E, em consideração, só pegando esse finalzinho aí, que era uma das minhas perguntas, né? Que eu vou fazer no final, que é a valorização realmente de colocar uma criança em contato com a realidade que ela necessita, e não aquilo que o pai acha que é bom para ela. Isso eu vou falar no finalzinho, já eu vou colocar você e a Camila num questionamento. Eu também sou mãe, e eu fui uma mãe extremamente atenta, porque eu me separei muito cedo do meu marido, e eu fui uma mãe muito atenta com meus 2 filhos. E é essa atenção, essa afetividade presencial que o jovem hoje está precisando.
E não precisa ter uma classe econômica alta para isso, né? Nós todos advimos de famílias humildes e simples, é o que você mesmo falou. Nós precisamos dar asas para as crianças buscarem as necessidades delas. Mas já já eu entro nesse assunto com você e com a Camila, aí a gente faz um fechamento dessa live. Tá bom? Camila? Oi. Gente, estão me ouvindo? Sim, estamos. É meio Camila, eu difícil, gostaria que você se trocar de apresentasse. câmera. Camila, além de ser psicóloga, também é uma colega de trabalho e também educadora no CEPROESC, que é um trabalho extremamente gratificante, porque nós temos mínima condição, né, Camila, de talvez estarmos revertendo um pouquinho dessa história, né, em contato com os nossos jovens, transmitindo e fortalecendo esses vínculos que possivelmente eles não tenham tido e não tenham até de maneira positiva. Nós temos as condições, essa condição enquanto educadores, de reverter o mínimo possível, mas é esse nosso objetivo. A palavra é toda sua, tá? Fique à vontade e no final a gente fecha. Tá certo. Obrigada, Tânia. Bom, boa noite a todos e todas, né? Começar agradecendo ao convite de estar participando da Semana Acadêmica da Anhanguera. Quero saudar aí, que eu já vi que eu tenho companheiros de categoria da psicologia, né? E de outras áreas aí da comunidade acadêmica. Bom, o nosso tema da noite é depressão na juventude. E para a gente iniciar esse debate, a gente tem que pensar assim, que juventudes que a gente quer estar falando aqui, né? Qual que é o contexto sócio-histórico, cultural, econômico e psicofisiológico que passam essas juventudes no plural, né? E para a gente entender um pouco disso e também entender que contexto está essa juventude hoje de pandemia, né? Então, quero tentar abordar um pouquinho de cada um desses aspectos para a gente pensar a depressão nas juventudes nesse contexto de pandemia e quais são as saídas e caminhos possíveis para a gente enquanto comunidade acadêmica e para a população no geral. Bom, o contexto, né, macro é o Brasil, e a gente sabe que o Brasil é um país de alta concentração de renda. Isso quer dizer o quê? Né? Muito na mão de poucos e pouco na mão de muitos. Né? Isso leva a produzir pelo menos 2 tipos de infância e posteriormente de juventude que são desiguais, né? Uma juventude, que é aquela que tem acesso à Seguridade Social, quer dizer o quê? É a juventude que consegue fazer o home office, consegue estudar EAD, tem acesso a saneamento básico, educação, saúde, moradia, emprego, que é a minoria na situação do nosso país, né? E uma outra juventude que, infelizmente, é a grande maioria, que vem aí da herança desse racismo, da escravidão que a gente carrega enquanto país Brasil, que é importante sempre estar trazendo isso, né? Os nossos espaços de fala para falar sobre adoecimento, porque é a maioria da população brasileira, né? E esse jovem que ele estuda, mas ele principalmente ele trabalha, e a gente trabalha bastante com jovens trabalhadores. Só que a grande maioria, ao se tratar de Brasil, é uma juventude que mais trabalha do que estuda e muitas vezes não estuda para trabalhar, né? Porque precisa completar a renda familiar. Bom, qual que é essa juventude trabalhadora? Qual que é o contexto do trabalho que a gente estava antes desse surto, dessa pandemia que a gente está tendo agora, né? Bom, segundo o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, eles realizaram um estudo de 2012 a 2018 que apontou que no nosso país ocorreu 16 mil mortes durante o trabalho e mais de 4 milhões e meio de acidentes no trabalho. Numa pesquisa de nível internacional que mapeou 200 países, o Brasil ocupa o 4º país no mundo em que mais se adoece no trabalho. Então, a gente está vivendo, né? Já estava vivendo, agora se acentua nesse contexto sanitário, uma grande crise, né, política e econômica que levou muitos trabalhadores, sobretudo a juventude trabalhadora, à terceirização e à precarização, né, que é aquele trabalho sem vínculo trabalhista, sem direito nenhum, né, que não são questões apenas econômicas, mas são questões de sofrimento social, né?
Por isso que eu falei, vamos trabalhar todos os contextos dessa juventude que a gente quer falar aqui, né? E essas profundas mutações no universo do trabalho, que acabou por deixar de criar novos postos de trabalho, ao mesmo tempo que tem o paradoxo que, por ano, 40 milhões de jovens ingressam no mercado de trabalho, segundo os dados de 2005 da Organização Internacional dos Trabalhadores. E o Brasil, ocupando o quarto que mais adoece no trabalho, a principal causa do adoecimento, ao número 1, é a depressão, né? Por quê? Esse cenário não está relacionado só à esfera econômica, mas está relacionado a uma coisa muito mais profunda, que é a deteriorização de todo o tecido social, levando a um processo que é perverso de despertencimento e vulnerabilidade social. E essa crise econômica e política mundial, ela levou, segundo os dados do IBGE, os mais atuais, do mês de abril de 2020, a um cenário no país de 12 milhões de desempregados, fora os trabalhadores dito uberizados, né? E que agora se acentua muito mais isso, que é a grande massa de jovens que ocupam esses trabalhos de aplicativo, entregadores, motoristas desses aplicativos, né? E que ocupam os trabalhos mais precarizados. A exemplo disso, a gente está tendo greves e protestos desses entregadores. A gente teve em Salvador, em São Paulo, Teresina, Piauí, na Espanha, na Argentina. Isso está incluindo a nível nacional. Inclusive, né, se você, jovem, está me assistindo nessa pandemia, está tendo que trabalhar desta forma, a Federal de Pelotas lançou uma cartilha dizendo quais são os seus direitos enquanto trabalhador desses aplicativos para você estar aí se munindo, não só mentalmente, mas pela sua garantia de direitos, né? Básicos de condições de trabalho. Isso vai ajudar muito você a não adoecer. E o que as pesquisas mais recentes que eu tenho procurei no acadêmico no Cielo do último mês sobre a pandemia, fala que o importante, nós, comunidade acadêmica, estarmos transmitindo a informação de qualidade, sem excesso, para a população. Esse é o nosso papel aqui. Então, a gente tem que ver tudo que está sendo publicado a nível mundial e a nível nacional. Como isso é recente no Brasil, há pouca publicação ainda, mas a gente tem que pegar as pesquisas dos países orientais, da China, né, que já mostra que o caso de adoecimento e os problemas de saúde mental na pandemia são acentuados e pós-pandemia eles se mantêm. E pode levar em toda uma desestruturação, como já está levando, a gente está sentindo na pele isso, né? Bom, falando desse setor precarizado, o IBGE mostrou que atualmente a gente tem 13 milhões de trabalhadores, a maioria jovem, né? Trabalhando nessas condições, e de trabalhadores ambulantes são cerca de 2,3 milhões, dados também do IBGE. Bom, há todo esse cenário de instabilidade que, claro, abala o nosso psicológico, o nosso físico, tudo, né? Porque tudo é peça de uma mesma engrenagem. E é até por a gente achar que as coisas são separadas, natureza, economia, subjetividade, é que a gente se encontra nessa situação que um vírus, uma coisa que a gente nem enxerga, coloca todo mundo em isolamento social e destrói tudo que a gente achava que era duradouro, né? Bom, e nesse contexto que é de calamidade, como já diz a palavra, a gente tem aí uma juventude que antes da pandemia, em questão de educação, e pensando não só nas classes vulneráveis, mas até quem é estudante de escola particular, né? A juventude, ela é preparada para pensar na sociedade, no futuro, só que ela não é preparada para pensar no sentido do trabalho na sua vida, que é aquilo que ela vai dedicar a maior parte do seu tempo. Né? Ou nunca se fala, ou pouco se fala sobre o real sentido do trabalho, né? Além disso, a gente vê aí nas escolas públicas filosofia e sociologia, né? Nas escolas. Então, é um privilégio você ter acesso a esse tipo de interpretação sobre a realidade, e não é à toa, né? Bom, e uma das características desse novo contexto do trabalho é a ausência desse vínculo trabalhista e a perda de direitos. Quem estuda muito esse setor é o Ricardo Antunes, sociólogo da Unicamp, né? E outro aspecto que também é negligenciado são, né, nesse universo do trabalho que a juventude se encontra, metas inalcançáveis, um ritmo acelerado, pressão pelo tempo, intensificação do controle e gestão pelo medo. Só um momentinho, vocês estão me ouvindo? Ok. E a gestão pelo medo, né? E é necessário que a gente encontre outro elemento marcante, que é a precarização da saúde do trabalhador.
que é caracterizado por essa fragilização física, mental e subjetiva. E observa, como resultado nisso, uma fragilização do reconhecimento social, né, que é fundamental para a saúde mental, pois a ausência desse coletivo de trabalho leva a essa intensa fragilização, que leva o jovem trabalhador a responder sozinho o seu próprio sofrimento e adoecimento, né? A gente tem visto aí, muita gente tendo que trabalhar, tudo bem, às vezes as pessoas põem máscara, mas elas tiram a máscara do rosto para falar. Então, assim, tá tendo um excesso de informação, mas não é informação de qualidade. As pessoas não sabem como utilizar a máscara de fato, não sabem como higienizar os seus itens, suas roupas, seus itens pessoais. Então, é muito complicado isso, porque é um excesso de informação que adoece, mas não é uma informação de qualidade, não é útil. E é o nosso papel estar transmitindo isso agora, enquanto comunidade acadêmica, mesmo com todos os ataques que a gente está sofrendo, né? Eu também peguei um ensaio da Federal do Sul e Sudeste do Pará, muito interessante, né? Que é um ensaio que eles chamam de Superando as Subjetividades do Medo em Tempos de Pandemia. E aí eles iniciam com uma citação do ensaio O Medo, do João Gil. E eu queria fazer uma citação direta para a gente entrar, então. A gente estava nesse contexto já de crise política e econômica, nesse contexto sanitário. Então, eu queria começar entrando nesse contexto com essa reflexão que ele traz nesse artigo muito interessante. O que vem aí, ninguém sabe. Adivinha-se, teme-se que seja devastador. Em número de mortes, em sofrimento, em destruição. Mas, como não temos ideia do que pode ser uma tal catástrofe, a ignorância e a confusão amplificam o nosso medo. Será um desastre planetário e global, a gente está vendo, né? Coletivo e individual, já presente e ainda futuro, conhecido e familiar, mas sempre longínquo e estrangeiro, destinado aos outros, mas cada vez mais perto de nós. Não é o simples medo da morte, é a angústia da morte absurda, imprevista, brutal e sem razão, violenta e principalmente injusta. Rebenta com o sentido e quebra o nexo de mundo. Então, assim, por que isso? Porque eu quero tratar aqui também do medo. Aí o medo na visão, claro, uma reação natural da gente quanto espécie em outras espécies. Mas quando a gente olha para a nossa condição, o medo pode e é socialmente um motivador de comportamentos antissociais. E ele produz duas respostas típicas. Uma ativa, que você pode recorrer à fuga ou se esquivar, se possível, do ataque. E uma passiva, que quando a fuga é impossível, você se paralisa, né? Ou a ameaça ainda não é imediata. Então, essas são as duas respostas típicas para o medo que nós enfrentamos, né? O Saflate, da USP, ele vai dizer que o medo é um afeto triste que nos impede da ação e da potência. Isso se relaciona muito com a teoria do Foucault, que vai tratar o medo como o afeto biopolítico para o poder manter a coesão da vida social, que é através desse afeto, né, da produção dessa subjetividade, com esse medo, né, em excesso, que produz essa máquina de corpos úteis, dóceis e saudáveis, e que não questionam, né, apenas obedecem. Então, esses medos e ansiedades, quando são gerados por essa pandemia que surge aí surpreendendo toda a nossa rotina, não se liga apenas ao medo da pandemia, mas também se liga ao efeito do isolamento social. Por quê? Porque a solidão, ela produz efeitos. Só um momentinho. Ok, que eu tenho que ficar verificando para ver se vocês estão me ouvindo bem, certo? Bom, a solidão, ela produz dois efeitos. Efeitos transitórios, que são efeitos de curto prazo, que de certa forma, sim, gera sentimentos negativos, mas que costuma motivar o indivíduo a buscar conexões sociais. Então, acaba por ser saudável até. E pode também gerar efeitos crônicos. E aí são associados a depressão e o suicídio, que é o nosso tema, né? Alcoolismo,
a baixa qualidade de sono, isso é importante, né? Dizer o quanto que a tecnologia afeta o sono das pessoas, quantos não acordam de madrugada para verificar uma coisa que não é importante no seu celular, né? Que não é fundamental que você verifique 3 horas da manhã e você bota aquela tela no seu olho e pronto, né? Acabou, o sono foi embora. Depois não entende porque tem insônia. Excesso de tecnologia, isso não dá para ignorar, né? Bom, tudo isso, né? Esses efeitos crônicos levam a fatores de risco para desenvolver transtornos mentais. E a solidão, ela produz ainda efeitos psicofisiológicos, efeitos cardiovasculares, imunos e endócrinos, produz piores indicadores de imunovigilância e produz níveis mais altos de hormônios do eixo neurovegetativo. Então, assim, não é a subjetividade, né? Eu costumo falar para os alunos, gente, a mente não é um balão que fica aqui em cima e que você trabalha só o abstrato, né? E esquece do corpo para baixo. O jovem estudante tem muito isso. Ele acha que a mente é um balão que só se ele estudar, esquecer do corpo, da saúde física, ele vai se dar bem na faculdade, que fazer exercício é perder tempo. Não é. Você ganha tempo, porque com isso você vai se concentrar mais. Com isso você vai render mais fazendo exercício físico. A mente não é um balão fora do corpo. A mente está em cada célula do seu corpo, certo? Bom, e nós, como espécie profundamente social, o isolamento nos leva a uma angústia depressiva, que é um estado de torpor, uma ausência de cuidado interior e exterior, e um estranhamento em relação a si mesmo e ao estado que o rodeia. A gente está vivendo isso, né? O resultado desse medo é o aprofundamento da nossa passividade em relação aos movimentos do biopoder que o Foucault tanto estudou, né? E como que a gente consegue ver isso tão claro? Com toda essa mídia que nos rodeia, a gente ouve muito o discurso da guerra, né? Que se instaurou em todos os níveis de governo, em diversos países, e através desse discurso se empreende uma operação não contra o vírus, mas contra os cidadãos. Porque esse movimento torna claro quando as ações tomadas não são voltadas para realmente combater a doença. Como assim? Por exemplo, aquisição e distribuição de máscara, teste massivo, investimento maciço na pesquisa de vacinas, de medicamentos. Isso que deveria ser feito, isso que é prioridade. E o que a gente vê? A gente tem um caso emblemático aí da Federal de Pelotas, que desenvolveu a pesquisa E-Covid Brasil junto com o Ministério da Saúde, que ia testar 133 cidades do Brasil massivamente para o coronavírus, e muitos foram impedidos pela própria polícia da cidade, pela própria prefeitura. Os pesquisadores apanharam, foram detidos, seus materiais foram confiscados. Bom, então a gente vê que o que eles estão apostando? Na ativação dos dispositivos de controle, né? E aqui eu quero fazer outra citação direta daquele artigo da UFESPA, né? Será que é muito difícil um esforço excepcional? A economia, essa deusa moderna que senta ao lado desse deus mercado para a produção de máscaras e testes em massa? Por que são tão rápidos em expandir os controles eletrônicos, os monitoramentos mútuos, as declarações de estado de sítio, a imposição do home office, mas são tão lentos para a produção ou compra de testes ou máscaras? Eu tenho visto na rua tanto vendedor ambulante desesperado para botar uma comida, o auxílio não cai, sem máscara de proteção. Cadê a vigilância sanitária para estar doando máscara para essas pessoas? E aí vemos todo um desdém que adere uma postura que não é mais biopolítica, mas agora é necropolítica, é política para a morte, que é o conceito que descreve o uso do poder social e político que dita como alguns devem viver e outros devem morrer. E a gente vê os médicos do Brasil passando por dilemas éticos de ter que escolher quem vive e quem morre. Isso é necropolítica. E é claro que as principais vítimas são as pessoas em vulnerabilidade social, e são essas pessoas que ocupam serviços essenciais, a gente está vendo, eles são fundamentais para a sociedade, e olha como são tratados, né? Soma-se a essa dimensão necropolítica outro domínio do medo, o bioterrorismo do excesso de informação e fake news. A OMS já disse, para você se manter o mais saudável possível nessa pandemia, evite excesso
de informações e se informe através de fontes confiáveis. Tal exemplo aí, a Fiocruz, que tem sido atacada, mas é mundialmente conhecida por ser uma das instituições mais sérias e que mais entende de saúde coletiva no mundo. Então, assim, é uma fonte interessante para a gente estar buscando e saber o que falar sobre o coronavírus, né? E o que os pesquisadores querem saber que se contrapõe como potência ao pânico à comunidade pandêmica? Bom, gente, vamos falar de uma coisa boa, né? Já que a gente falou de todo esse contexto depressivo aí, né? São as inúmeras ações de apoio mútuo que a gente está vendo surgir durante a pandemia. E esse mutualismo não deve servir só de emergência de saúde agora, e depois a gente esquecer. Mas é uma emergência de comunidade, de sociedade. A gente vê que não importa eu ter sabonete em casa para lavar minha mão, se a maioria das pessoas não tem nem saneamento básico. Porque isso me adoece também. Então, abrir um pouco mais a cabeça para isso, ser um pouco menos individualista, é um dos caminhos. A Federal de Pelotas e a Unicamp também publicaram sobre os efeitos da pandemia na saúde mental e esclarece que a ameaça é de fato real e que diante dela as reações podem ser as mais variadas possíveis e todas as reações são legítimas, gente. Só um minuto que eu vou verificar se vocês estão me ouvindo. Bom, quais são os efeitos da pandemia na saúde mental? É uma ameaça real, então todas as respostas que a gente está tendo, todas essas crises existenciais, elas são legítimas, né? Os impactos podem ser duradouros e mais prevalentes que a própria Covid. Sintomas elevados de estresse, de ansiedade, depressão têm sido identificados durante a pandemia. Ademais, casos de suicídio também foram reportados em alguns países, né? Nas pesquisas que eu disse para vocês, os países orientais, porque eles estão há mais tempo vivendo isso. Além disso, também estudos também identificam sintomas de estresse pós-traumático, confusão e raiva, como também a preocupação com a escassez de suprimentos e perdas financeiras. Isso também afeta a nossa saúde mental, né? E outros estudos, como estudos do que aconteceu com o Ebola, apontam que sobreviventes relatam medo de morrer, de infectar os outros, de afastar ou sofrer abandono, estigmatização social. Essas pessoas com suspeita do Covid, elas podem desenvolver transtorno obsessivo compulsivo. Por exemplo, pode ficar testando a temperatura toda hora, né? Então, pode estar desenvolvendo isso. Nas relações familiares, o Conselho Federal de Psicologia já lançou um monte de nota. Há maior risco de crianças, adolescentes, mulheres, né? Então, aqui a gente vê sofrerem maior violência. Bom, devido ao fechamento das escolas e indeterminação da duração, a gente não sabe até quando vai durar essa pandemia, né? Isso acaba gerando estresse em todas as relações familiares e medo, inclusive quanto às condições para subsistência, diminuindo a capacidade de tolerância e aumentando a violência, né? Bom, o que os pesquisadores têm falado que como a gente deve intervir, né, em relação à população no geral, não só as pessoas que têm Covid? O que eles propõem? Que a gente faça propostas psicoeducativas, tais como cartilhas e materiais, e esses encontros que a gente está fazendo aqui, que as pessoas podem ter acesso, né? Isso que eu estou fazendo, trazer as pesquisas mais recentes sobre o tema. Ofertar cuidados psicológicos e psiquiátricos via atendimento online, aí pela webcam, mas aí a gente tem pessoas que não têm esse acesso, então fazer por telefone mesmo. O Conselho de Psicologia e de Medicina já regulamentaram isso. Atendimentos presenciais somente casos emergenciais, tá? E para concluir, é preciso que haja uma construção corresponsabilizada de enfrentamento entre os diversos atores sociais incluídos nesse processo. E isso vai evitar que não só a gente adoeça da Covid, mas que a gente tenha sequelas nas nossas relações sociais, nas nossas relações subjetivas, individuais, que perdurem mais do que a própria pandemia, como os estudos já mostram. Aí, por isso é hoje, né? Por hoje é isso. Agora eu queria ver as perguntas de vocês. Tá. Considerando, antes da gente entrar nas perguntas, considerando e voltando um pouco mais
o assunto depressão juvenil, considerando o momento, né, que nós estamos vivendo do Covid-19, eu gostaria de evidenciar uma fala da Camila, quando ela fala que os jovens deveriam, né, procurar um pouco mais conhecimento sobre os seus direitos, né? Seus direitos. Hoje, eles estão totalmente amparados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando em aula, João, eu pergunto para eles quem conhece, são mínimas as pessoas que me respondem que conhecem. E na nossa época, João, me dá, por favor, esse direito de falar na nossa época, nós não tínhamos um estatuto especialmente para a criança e para o adolescente. Nós não tínhamos um Ministério da Juventude, que nós temos hoje um Ministério da Juventude, e que recentemente eu fiz uma abordagem em classe, que tem 88 jovens inscritos apenas. E nós temos uma equipe toda ministerial trabalhando, aliás, não está trabalhando, porque não temos jovens que conhecem esse ministério, uma Secretaria da Juventude. Então, eles têm tudo que eles quiserem, não precisa hoje, é o que o João falou, ele buscou educadores, ele buscou dentro das condições dele, que não eram favoráveis financeiras, para chegar onde ele chegou, e eu também, viu, João? Eu não tinha. Então, nós precisamos alertar, enquanto educadores, alertar esses jovens a serem mais interessados. Né? Antes de fazer as perguntas, eu tenho, voltando, depois a gente fala de Covid, tá? Muito obrigada pela explanação, aí eu acho que é muito pertinente essa explanação, e dando sequência também numa fala da Camila, nesse estudo da Organização Mundial da Saúde, ela previa em 2018 que 2020 seria a depressão a primeira moléstia a tirar vida útil das pessoas, sem nós termos ideia que viveríamos uma pandemia. Então, você imagine nós no pós-pandemia, como será essa realidade? Se já era previsto sem uma pandemia, imagine depois, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui da Giancarla Bettoni. Tem um adolescente em casa. Como observar uma depressão ou apenas Como observar uma depressão ou apenas uma fase de adolescente? Eu ia perguntar mesmo, de uma forma simples e clara, como que os pais observem, devem ficar atentos a esse jovem dentro de casa, comportamentos. Quem pode falar para mim? João pode falar, Camila pode falar. João, vamos lá? Camila, eu não tenho problema nenhum. Pode falar, depois a Camila completa. Complemento. Isolamento social. Eu estava aqui, enquanto a Camila falava, você também dissertava, eu vejo muito isso. Nós somos de QI avançados, emocionais a gente deixou para trás. Então, a gente trabalhou muito a tecnologia e deixou emocional. Ficar atento com o jovem é trazer ele para você, né? Não tem mega produção, não tem Hollywood, né? O carinho, né? Se você ver isolado demais, né? Muito ligado à internet, se você ver ele com a alimentação dele desregrada ou a falta, enfim, a falta de diálogo em casa, de perceber o outro, não se justifica só no adolescente, né? Se justifica em cada um do seu lar. Tem pessoas que moram na mesma casa e não se encontram, né? Tem pessoas que estão na mesma casa e não tem um diálogo. Então, isso causa, depois nessa pandemia, mais do que nunca, nós estamos percebendo, e esse tipo de pergunta fantástica significa o quê, né? Quem está dentro do meu lar? Como eu posso perceber? É estar próximo. Se está muito dentro da internet,
por favor, vá até lá, senta do lado dele da cama, tenta trazer ele para almoçar ou jantar perto de você, assistir um filme, colocar velha e doce pipoca, sabe, bater um papo. Se for sair, sair junto. Se ele não quiser sair, por que ele não quer sair? Até onde vocês, pais, erraram para deixarem tanto em casa e fazer suas coisas, né? O lado fitness é maravilhoso, mas por que não fazer com o filho? Né? Então, o lado que eu amo, na beira de um rio, pescar, por que não fazer um piquenique com o filho, que é coisa da época de 70, que vale muito para hoje. Então, nós estamos trazendo aí, eu quero dizer que você tem que prestar atenção, observar teu filho. Cada caso é um jeito, cada momento é único, mas os adolescentes e a criança, ela pensa da mesma forma, ela quer um abraço, ela quer um carinho, ela quer o respeito, né? Os direitos dela também estão no tocar, no falar, no conversar, né? Não é só dar, é ser, né? Então, eu não quero que o adolescente entenda, quando ele está sentado, quem que são meus pais, né? Quem são essas pessoas que eu estou lidando. Amo mais meu pai ou menos minha mãe, eu gosto do meu pai, gosto de minha mãe, eu tenho amor para eles. A parte religiosa está aí, qualquer cunho religioso, colocá-lo numa religião, bater um papo sentimental, tudo, para mim, é muito detalhe, muito simples. Então, quando existe a orientação aos pais, é isso que eu gosto de ver. O pai está parceiro do filho da filha, né? O pai sentar ao lado da filha, falar a linguagem que está morrendo há muito tempo, eu te amo todos os dias, que bom estar com você, como você é importante na minha vida. E é o que eu faço em casa e tenho, graças a Deus, o amor da minha filha por isso e das pessoas que estão ao meu lado. Então, o que eu aprendi, repito, e a Tânia falou muito bem, o que eu aprendi nos anos 80 e 90, eu trago hoje, o que eu aprendi com meu pai, eu trago hoje. Então, é estar próximo do seu filho, é saber realmente o que significa amor, um abraço, repito, um carinho, parceiro, e qualificar esse estar junto. Dizer para ele, vamos ser alguém, não ter algo. Isso é fundamental para mim, e repito, é lúdico, é simples, é detalhe, que está faltando demais. Nós estamos, repito, que isso, avançados emocionais deixados de lado. Camila, quer completar? Oi? Quer completar a fala do João? Bom, estou vendo aqui também do Eduardo, né, como passar segurança para o seu filho adolescente em meio a tantas incertezas. Bom, eu acho que seguindo as recomendações de saúde, você está tranquilo, entendeu? Agora, o que vai ser o mundo pós-pandemia, a gente não sabe. O que eles dizem que vai melhorar a condição de saúde mental é fortalecimento de vínculo, mesmo que à distância, né? Claro, a gente não pode exigir que todo mundo esteja preocupado com a gente, mandando mensagem o tempo todo, porque cada um está lidando com a sua crise, né? Quando a gente quer dizer um tio, uma avó, que você vê sempre e não está podendo ver nesse momento. Agora, dentro de casa, é fortalecer o vínculo, né? E evitar o excesso de informação e tecnologia para não pirar mesmo. É isso que eles falam. E evitar a quebra total de rotina, não só o jovem, mas todos nós, porque isso adoece de fato. Tentar manter uma atividade laboral, tentar ter uma atividade física, se você não fazer antes, agora faça, sabe? Se você está podendo ficar de quarentena. Hoje em dia a gente tem a internet, quem tem acesso está assistindo, né? Aqui sabe que você pode encontrar diversas formas de se movimentar sem arriscar se lesionar, né? E isso vai te ajudar nesse momento, né? Porque você ficar parado, mudar toda a sua rotina, isso vai adoecer de fato. Então, é conversar com esse filho, mas não pelo celular, porque hoje os pais, os filhos, eles conversam através do celular, dentro da própria casa, sabe? A gente precisa recuperar os bons afetos, os afetos que trazem potência para a nossa vida. Isso é emergente não só na saúde, mas nas relações humanas como um todo. Certo. E trazendo também toda essa fala, e é muito pertinente a próxima pergunta que nós vamos fazer agora, a gente vê de um prisma normal, natural, né, familiar, onde toda a família é constituída aquele padrão tradicional ainda, né? Todo esse afeto, todo esse carinho, toda essa compreensão. Então, agora, a próxima pergunta é da Margarida Ribeiro da Silva, que fala, pensando nos marcadores sociais das diferentes
diferenças e considerando a questão de gênero e raça, como poder entender o crescimento da depressão? Ótimo. Pode começar, então. É sua. Olha, a Camila falou ótima, então manda bala. Então, manda bala. Camila primeiro, porque ela falou que era ótimo. Pode começar, Camila. Aqui na minha fala, né? Por isso foi importante eu falar das situações do trabalho, da maioria dos jovens que estão no trabalho uberizado e adoecem, né? Tudo isso que eu trouxe, as questões já falam, as mulheres estão sofrendo mais violência dentro dos lares, as crianças estão sofrendo mais violação de direitos humanos dentro dos lares, né? Por causa dessa pandemia. Então, a gente vê que quem está morrendo, quando você pega um bairro de classe média e um bairro de comunidade, às vezes tem mais gente do bairro de classe média infectado nos que foram testados, a gente sabe que a subnotificação é grande, mas vamos supor, tem 300 casos lá no bairro de São Paulo e quantos óbitos? Poucos óbitos. E aí você pega, tem menos casos numa comunidade da população maioria negra e os óbitos são muito maiores. Fora a subnotificação, né? O racismo de Estado, ele não vem com a pandemia, né? Toda essa violência que as mulheres sofrem. Então, por isso que eu quis trazer toda essa análise do contexto, não só psicofisiológico, mas social, político e econômico, porque é a maioria do Brasil. E nós, enquanto cientistas, enquanto comunidade acadêmica, a gente não pode ficar quieto diante disso, né? Não podemos pensar só na nossa situação econômica, mas somos pesquisadores, somos cientistas, temos, então, que dar conta de toda essa realidade, porque senão é se omitir, e nós temos compromisso ético com os direitos humanos e com a defesa deles, faz parte da nossa profissão, né? Isso que a gente jura quando a gente se forma. Então, é isso. Quem sofre mais com a pandemia no mundo inteiro são as classes vulneráveis. No Brasil, quando a gente fala de classes vulneráveis, a gente está falando da maioria da população negra no país. João, quer completar? Perfeito, a Camila. Eu acredito muito que a diferença, né, nós estamos vendo hoje que a própria mídia social está com a faca e o queijo, respeitando os mineiros, né, a faca e o queijo mineiro na mão e a goiabada, embutindo isso cada vez mais dentro do nosso lar. Né, essas diferenças, essas guerras, né, são fragmentadas, isso faz com que a gente caia. Eu estou observando dentro do próprio consultório, ou também da teleterapia para o mundo todo, né, isso Portugal, Estados Unidos, enfim, todos os lugares que eu estou conversando, que a dificuldade está acontecendo em todas as classes sociais hoje. Né? A própria depressão, o suicídio, essa função em relação à discriminação, isso sempre aconteceu. Né? Nós estamos aí, a qualidade de raça ou não, cores ou não, sempre aconteceu. Né? O que está explodindo agora, literalmente está sendo jogado no ventilador, é o que a mídia está fazendo. Eles estão fazendo disseminação na parte cerebral. Então, cabe sim, e completo isso da Camila, cabe a nós, psicólogos, e a todas as pessoas que estão aí buscando essa saúde mental, disseminar essa estrutura. Né? Então, eu vejo aí que, para mim, não existe essa forma de raça, não tem essa forma de... Nós vemos aí a pobreza, a dificuldade, mas nós temos pessoas que estão adotando a empatia nesse momento. Então, eu vejo muita mudança. Né? E eu acredito muito no ser humano, muito, muito, muito. E, independente, a gente já estava evoluindo antes da pandemia. Né? Por mais que havia aí o número de suicídio, enfim, tudo, gigantes, né, a linguagem, nós já estávamos evoluindo. E a pandemia fez com que aqueles que vão continuar evoluindo e aqueles que talvez parem no tempo. E não vai, para mim não cabe mais, né? E não vai caber, acredito, em todo mundo, essa diferença, né? Então, se eu tenho 2 sacos de arroz, por que eu não posso fazer a doação? Então, olhar para o outro. Então, vamos bater mais nessa tecla, né, da empatia, de estar com o outro, por isso que eu bati também, falei, em relação à universidade, os órgãos, as ONGs, estarem ouvindo o adolescente, mas também estar orientando os pais. Né? Eles têm os direitos dele, mas também a gente tem que entender que os pais precisam modificar a estrutura
para que possam eles se defender também de tudo isso que está acontecendo, porque nós surgimos aí com nomes novos aí, já na década de final de 90, do bullying, enfim, tudo mais, que antes não existia, e isso foi colocado com muita ênfase, né? A própria droga, enfim, foi migrando de um Martini Bianco, de uma maconha, e aí foi perpetuando as drogas mais terríveis hoje, então ninguém estava preparado. Então vamos colocar um pouquinho os pés no chão, saber que a realidade agora é outra, que nós precisamos abraçar um ao outro, estar em comum acordo, e é que essas diferenças, essas mortes, tudo, que sirvam para que a gente possa melhorar. Então, repito, acredito muito no ser humano e acredito muito que nós, psicólogos, principalmente os alunos que aí estão nos ouvindo, tem total condição de modificar isso. E é isso que a psicologia precisa, de pessoas com coragem, com garra, com humildade, e fazer a diferença para que essa diferença, entre aspas, nunca mais invada nossos lares. Obrigada, João. Eu gostaria de pedir para que colocassem a pergunta anterior aqui para eu visualizar, e depois nós já temos mais um. Vou dar mais 2 perguntas, depois eu faço a minha última pergunta aqui para nós encerrarmos e não adiantarmos tantas horas. Gisela Gomes pergunta: o cenário socioeconômico potencializa e fragiliza o jovem no seu desenvolvimento. Muitas vezes, eles não encontram apoio e direção. Muitas vezes você foi até bem sutil. O que nós percebemos em sala de aula, e isso é um assunto que a gente a todo momento, são muitos os jovens, né, que não encontram apoio. Não encontram apoio na família, não encontram apoio na sociedade, eles ficam totalmente dispersos, né? E isso vem de encontro também com a pergunta da Margarete Ribeiro. Eu não tenho ela na tela, pode ser que eu não... tá voltando aqui. Pensando nos marcadores sociais das diferenças e considerando a questão de gênero... Não é essa não, desculpa, é a posterior a essa. Que ela pensa, por favor... Não, também não é essa, mas eu vou falar. E nós, enquanto educadores, o que nós podemos criar? Eu acho que é bem por aí. O que nós podemos criar, enquanto educadores, um momento de escuta, né? Aproveitar esse momento de pandemia para criarmos um momento de escuta para esse jovem. Eu vou dar meu parecer aqui um minutinho, ainda não está, mas eu acho que, como o João falou, né, antes na fala dele, que é um momento glorioso que nós, não sei se foi essa palavra, mas espetacular, talvez, um momento espetacular que nós estamos vivendo, e para o jovem, né? Nós não vivemos essa época, mas ele está tendo um momento, ele está tendo um momento vivido, talvez não esteja preparado para o momento, mas agora se dará, diante de toda uma educação que está sendo refeita, repensada, todos os modos, nós estaremos desenvolvendo momentos para que esse jovem entenda o que é uma reflexão, entenda o que ele quer para a vida, entenda o que ele não teve e o que ele pode ter em sala de aula, através das nossas orientações, o que ele pode buscar, o que ele pode ter no momento. É esse apoio que a Gisela falou, né? Diante de uma crise econômica que nós vamos enfrentar, nós vamos estar juntando os nossos saberes e compartilhando, né? Compartilhando, não como seu saco de arroz, João, mas é uma experiência de saberes, e trazer esse jovem junto com a gente, que nós vamos estar refletindo junto também. Nós vamos estar junto com ele. Uma diferença de idade, nesse momento, ela vai se perder, porque nós estamos reconstruindo o mundo, não é só o Brasil. Então, nós vamos realmente, nós teremos que pensar em momentos de escuta muito rápido e muito, eu digo assim, muito eficaz, para que juntos nós conseguimos enfrentar essa situação que vai vir aí por frente, né?
E como nós queremos desenvolvê-los, nós também estaremos nos desenvolvendo. Através desses momentos, através das angústias deles, das nossas também, nós estaremos refletindo junto, criando momentos de reflexão, né? Trocando ideias para buscarmos juntos uma solução. Todo mundo está nesse pé hoje. Todo mundo está buscando isso. As coisas são muitas e nós sabemos que virão. Concorda? Outra pergunta aqui. Existem tipos diferentes de depressão? João, começa com você. Claro. Não é só o saco de arroz, Tânia. É a linguiça, o pão, o ovo e o carinho, o respeito. Tem que ser tudo. Existe sim, tá? Diferentes tipos de depressão. Como a gente já diz, começa, né, com a angústia, muitas vezes. Você perde a noção da situação. Ansiedade, que ela está composta em todos os níveis da depressão. E, literalmente, a caída. Por que há diferentes tipos de depressão? Por quê? Porque, como eu falei, o isolamento social, tem a parte hormonal, tem a sensação de culpa, o abuso do álcool, a droga, o medo, a irritabilidade, o choro, o pânico, tudo isso cai dentro de uma diferença no contexto da depressão. Tá? Não vamos denominar aí, mas sem dúvida alguma, cada falta de energia, né, a falta de apetite. Então, isso, se você ficar prestando atenção e juntar, fazer a função, com certeza você vai ter um grau de depressão que aí você pode ajudar. Mas em qualquer nível de depressão, tá, é muito importante o medicamentoso, óbvio, que vai ajudar, e a terapia para que você possa sair. Então, não tem muita situação aí que a gente possa discernir e falar em números e tal, não. A gente tem que dizer que é o seguinte, qualquer situação dessa que eu falei, né, pode sim desencadear uma depressão, e nessa depressão a gente tem que trabalhar firme para que tenha uma reversão o mais rápido possível, porque o medicamento em 2, 3 semanas, qualquer médico aí pode dialogar, ele vai dar o up em você. Após isso, sem dúvida alguma, você tem que necessitar da terapia para que você possa mudar, e não depende do grau. Tá certo. Caminhando aí para 21 horas, já estamos batendo o horário, infelizmente, mas gostaria de deixar um recado aqui para os nossos ouvintes, que aquelas perguntas que não foram respondidas, nossos profissionais estarão sim as respostas através do link, tá bom? Mas eu vou fazer a minha última pergunta para encerrar, tá? Que é uma coisa que é uma frase que eu ouço sempre e que eu acho que é uma frase também que colabora muito com a depressão juvenil. Vocês já ouviram falar isso, com certeza. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. João disse, quando a gente busca através do trabalho, né, Camila, que você colocou também muito bem na sua fala como educadora, que o trabalho é extremamente importante para o desenvolvimento daquele jovem, né, para ele estar vendo uma autonomia, não sei se foi muito bem essas palavras, e durante todos nós, como seres em desenvolvimento, o trabalho sempre foi mencionado em toda a história que engrandece o homem, né? Então, eu falo assim, e eu ouço muito isso, eu vou dar tudo para o meu filho, o que eu não tive, o que eu acho que, perante todo um quadro de depressão, esse crescimento nas últimas 4 décadas que a gente tem observado, é que realmente os pais, tendo condições ou não, eles buscam dar para os filhos, e isso, o filho não cria um mecanismo próprio, não cria um desenvolvimento próprio das suas buscas, e vai alimentando em uma época errada, num momento errado de desenvolvimento dele, e faz com que, no futuro, isso cause um vazio enorme. Estou errada? Pode falar, Camila. Não, imagina, o excesso de a superproteção familiar, de fato, vai levar o sujeito
depois na juventude, a estar totalmente despreparado, né, para lidar sozinho com as adversidades. E já juntar essa sua consideração com uma pergunta que eu acredito que foi da Margarete também, né, sobre o excesso da mídia digital está causando a depressão também. Por quê? Eu gosto muito do conceito do mundo líquido do Bauman, que ele, no livro 44 Cartas, ele fala da juventude, né? E ele compara um experimento de uma garota, que ele diz, a garota, ela, durante a semana inteira, ela não passou 10 minutos sem se comunicar com alguém, sem mandar uma mensagem pelo telefone. Ou seja, ela não ficou mais de 10 minutos sozinha. Então, a gente está falando de uma juventude que não sustenta a solidão, de uma infância em que a criança chora e a mãe dá o celular. A gente sabe, na TV hoje não tem propaganda de brinquedo, mas hoje em dia os canais de YouTube que são mais rentáveis são crianças fazendo live de 10 horas, recebendo um monte de brinquedo e abrindo. São os que mais dão lucro para o YouTube. Então, assim, esse excesso em A Sociedade do Cansaço, do filósofo Han, ele também vai falar, leva não só à depressão, não produz em massa depressivos, fracassados, porque a gente se compara na rede social, todo mundo parece que é feliz, é sempre triste quando a gente olha para a nossa realidade, porque são personas, tudo isso leva à depressão, que é também uma outra pandemia que a gente vive, que pouco se fala, né? Porque a gente tem uma deteriorização das condições dignas de família, como o João traz, as complicações familiares, de trabalho, de relações humanas. Ninguém mais, né, dá bom dia para o vizinho. Então, o que o coronavírus ensina? Recuperar a ajuda mútua, a solidariedade é o único caminho para a gente enfrentar essa tristeza, essa depressão, essa crise política, econômica e sanitária e existencial. E aí, por aqui eu encerro, né? João, um recado aí para todos os nossos ouvintes. Eu digo que não existe nem nada mais próximo, nem mais distante, mais oculto e mais visível do que a presença dos pais na vida de uma pessoa. É ser e não ter. Tá? Então, eu agradeço a Deus e ao meu pai, falecido Nicola, que me fez ser e não ter. Então, por isso que todos que passam pela nossa vida, a gente tem que ensinar isso. Eu adorei a fala da Camila, dar valor para o vizinho, dar valor para o outro, ajudar, ser ajudado, ter humildade, isso é fundamental, e são valores básicos da vida que estão retornando. Então, falando aí nessa fase pós-pandemia, que se Deus quiser tudo vai passar, acreditamos nisso, vamos ser mais humanos, né? Acho que falta isso, ser mais humano, e que as faculdades insiram isso, né? O valor humano, que a humanização chegou muito tarde em algumas faculdades, mas que insiram isso, né? Então, ter uma matéria escolar, eu tenho na minha época era matéria, né, Tânia? Tem uma disciplina agora, né? Escolar, que dentro da faculdade, que se coloque isso também. Coloque o valor familiar, o valor do ser humano, o valor do adolescente, que tragam ele, que chegam até ele, para que essa história possa continuar. Porque eu vejo muito atendimento, né? Por exemplo, na TI, tecnologia de informação. Nós vemos aí a pessoa buscando, o jovem buscando, mas ele nem sente, às vezes, que está com depressão. E o maior número das pessoas que eu atendi em 2019 foi dessa área com depressão. Então, a tecnologia absurda, e o emocional, um choro, talvez por uma briga, um namoro. Então, é muito preocupante. Então, esse valor tem que ser agregado muito para que a gente possa mudar. Tá? Aqui também, como disse a Camila, encerro a minha participação. Muito obrigada a vocês pela colaboração, muito obrigada aos ouvintes que tiveram a paciência de nos ouvir até agora. Esperamos todos que tenha servido de algum momento de reflexão mesmo, né, para esse momento, para os nossos jovens que são os nossos futuros, né, com certeza, e estão passando por esse momento que realmente será um grande aprendizado na vida deles, na nossa também, é claro, mas na vida deles, que o nosso país está nas mãos deles, né? Então, aproveitem essa oportunidade nesse momento e que nós, educadores,
uma certa experiência a mais, possamos estar juntos de vocês a todo momento, os apoiando, os orientando. E para os pais, eu deixo uma mensagem: digam sempre para os seus filhos que os ama, que os ama, que eu sempre digo para os meus o quanto eu amo. Eu já tive a infelicidade de ouvir uma vez uma educadora dizer que jamais poderia dizer eu te amo por um filho, que é um absurdo. Ao contrário dela, ela me serviu de exemplo, ao contrário dela, eu diga o quanto ele é importante na tua vida, o quanto você ama e o quanto você está disposta a estar com ele e caminhando com ele. Muito obrigada a todos, nós encerramos aqui, agradeço imensamente a participação de todos, espero de coração que tenha sido muito útil essas informações de hoje para vocês que já conheciam e para vocês que não tinham noção da grande gravidade que está esse assunto e os índices alarmantes da quantidade de aumento de depressão infanto-juvenil. Muito obrigada, boa noite a todos, fiquem na paz e com fé nós passaremos por tudo isso, com certeza, fortificados. Boa noite.